parando no 7º dia da semana. Dá para vocês entender como é que a banda toca? Aí nós vemos muito por aí afora, uma coisa vai linkando com a outra. O que que Apocalipse fala? Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Repeat once more again, the great preaching. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aqui há a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E aí, me diz. Na tua Bíblia, na tradução que também vai estar assim, ó. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó, que Satanás e os filhos de Satanás não te seduz mais. Examine as Escrituras sobre a lei do Eterno, sobre os mandamentos do Eterno e continue conosco aqui para a honra e glória de Deus. E antes disso aqui, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui, ó, pais e jovens aqui, ó. A vocês que já têm idade de comprar, jovens, um livro, compre. E pais, compre esse livro aqui, ó, Mensagens aos Jovens, de Ellen Goldwhite. Pais, isso aqui é edificante. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava. Vendia e vendia por muito dinheiro, sim ou não? Só que isso aqui não é muito dinheiro, não. Isso aqui é pouco dinheiro, tá? Isso aqui é edificante para o teu lar, pais, para os teus filhos. Grava bem. Mensagens aos Jovens. Escrito por Ellen Goldwhite. Edificante isso aqui para a glória de Deus, amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. A fé em Jesus abole o quê? A lei. Ué, se abole a lei, se acaba com a lei, por que guarda 9 mandamentos então? Ah, não, Edinaldo, porque está escrito aí, ó. 1 aos Coríntios, está escrito aí em Romanos, umas partes, não sei o quê, isso, aquilo, outro, vai colocando tudo num pacote só. Só que vocês não podem esquecer que a tenda da congregação terrestre era segundo o modelo celeste. A arca da aliança terrestre era segundo o modelo celeste. Tudo, o tabernáculo terrestre, era segundo o modelo celeste. E quem está nesse exato momento intercedendo por mim e por você no santuário celeste? Quem? Porque nos chama de uma seita maligna e perigosíssima, porque nós também temos estudos sobre o santuário celeste. Sobre o santuário. Dá para você ver o tamanho do problema, como o inimigo ele é sujo? Aí me diz uma coisa, para você que não sabe, preste atenção. Cristo, ele é sacerdote eterno. Por causa da minha imundícia e da tua imundícia. Por causa do pecado. Aí muitos podem chegar e falar assim, né, por aí afora. Não, mas em Apocalipse capítulo 14, verso 12, fala da fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como se a fé em Jesus anulasse os mandamentos, como se Jesus anulasse o mandamento. Ô, da igreja, deixa eu ler de novo aí em inglês aí, ó. Here is patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Dá para vocês verem o tamanho do problema? Aí nós vamos ver mesmo o que a palavra diz. Não, porque se a fé anula os mandamentos, se a fé anula a lei, que lei é essa? A lei moral,
A lei moral, a lei cívia e a lei alimentícia? Não, né? Lembra do vídeo passado? Lembra? Nunca esqueça do baiacu que matou uma família. Só escapou uma criança porque estava para a escola. Quando chegou, estava pai, mãe e os irmãos mortos. Na Ilha do Governador. Meu sentimento a toda a família, para a honra e glória de Deus. Que o Senhor conforte o coração, principalmente de você. Hoje já está aí já de maior. Talvez você possa até estar vendo esse vídeo aqui. Entendeu? Meus sentimentos a seus pais, seus irmãos que faleceram, que morreram através desse peixe que ele mata mesmo, que ele tem um veneno no fel, o baiacu. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Purificou? Cristo não purificou nada de alimento. Cristo purificou aquele alimento ali que eles iriam comer. Para quê? Para que todo mundo não ficasse o quê? Degretão, pritão, com sirvo de comer. Por quê? Porque os discípulos ali, os apóstolos, não tinham lavado as mãos com a tradição dos homens ali, dos anciãos por aí afora. Separa isso aí. Eles entenderam o quê? Que Cristo purificou todo o alimento. Que alimento, Edinaldo? Que estava ali para eles comer. É isso aí. Separa isso aí. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 31. Que diremos, pois? Anulamos a lei pela fé? Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ué? Mas o final da lei não foi Cristo? Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E Romanos capítulo 3, verso 31, fala o quê? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por quê? Porque a lei moral do eterno, a lei dos 10 mandamentos, ela é eterna, ela é imutável. Agora, o final da lei que fala ali, o final da lei é Cristo, Romanos capítulo 10, verso 4, a lei cerimonial. Porque Cristo foi o Cordeiro Pascal, separa isso aí. E aí? Apocalipse capítulo 14, verso 12 fala, e a fé em Jesus? Ué, mas Romanos capítulo 3, verso 31, o nosso irmão Paulo deixou bem escritão para nós. Sim ou não? Anulamos, pois, a lei pela fé, Apocalipse capítulo 14, verso 12, e a fé em Jesus? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E aí, sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós? A palavra do nosso Pai fala assim para nós, assim, ó. Romanos capítulo 2, verso 13. Pega aqui essa pedrada. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Lembra? Quem é que vai ser justo diante do Eterno? É quem não guarda a lei ou é quem guarda a lei? E que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos do Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Eu vou repetir de novo, que é para você encravar na tua mente, no teu coração. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pegou a pedrada? Pegou, não pegou? E aí, como é que fica isso aí? Me diz. Como é que fica isso aí? Me diz. E lembrando, jovens, vocês podem cruzar os braços assim, pode estar no púlpito da igreja, pode estar numa pregação, isso, aquilo, outro. Você pode colocar a mão no queixo, você pode circular com seus braços, entendeu? Você pode cruzar suas cambitinhas. Se você tiver as cambitonas, cruze as tuas cambitonas. A única coisa que você não pode fazer, presta bem atenção, é isso aqui eu vou fazer, Senhor, o Senhor sabe que é dando um exemplo. A única coisa que você não pode fazer nunca é isso aqui, ó. Nem de brincadeira. Isso aqui eu estou fazendo para dar um exemplo para vocês. Se porventura, lembra nos vídeos anteriores que eu fiz isso aqui na mesma hora que Senhor me perdoa, Pai. Tem misericórdia, Senhor.
Mas aqui eu estou fazendo por aqui, ó, dando um exemplo. Nunca faça isso aqui, nem de brincadeirinha por aí afora. Pegar a palavra do Eterno e colocar nas tuas costas e ficar aqui não sei o que, seja no púlpito da igreja, seja em qualquer lugar por aí afora. Aí de nós, mas eu estou parado, não sei o que, isso, aquilo, outro. Põe aqui debaixo do braço. Põe aqui, você não está cansado? Não tem problema. Põe aqui debaixo do braço. Segure aqui, ó. Segure aqui. Mas nunca faça isso aqui nem de brincadeirinha, tá? Nem de brincadeirinha. Colocar a palavra do Eterno para as costas. Dá para você ver o tamanho do problema? Pega isso aí. Mas você pode colocar a mão no queixo, você pode olhar para cá, olhar para lá. Não é assim também não, pregar e ficar assim não, ó. Você pode olhar para lá, ó. Olhando, se você tiver galeria na igreja, pode olhar para cima, tranquilo, ó. Você pode andar no púlpito da igreja, não tem problema nenhum, ó. Entendeu? Nada de carreirona, de correndo, mas se você quiser, se o púlpito for grande, a igreja for grande, você dá uns passos. Se você tiver uns cambitão grandão, não tem problema não, dá uns passos grandão, ó. Não tem problema nenhum, ó, sempre. Agora, preste atenção, nunca faça isso aqui, ó. Virar as costas para o púlpito, a não ser se for algo que estiver passando no telão, não sei o que, isso, aquilo, outro, você tiver a necessidade de virar. É diferente. Mas esse negócio de você virar as costas para o púlpito e ficar para o público e ficar aqui, ó, não pega bem. E esse negócio, eu vou achar, eu acho. Lembra bem, nós não examinamos as escrituras sagradas do Eterno para estar um achismo. Presta atenção. Para a honra e glória de Deus. Eu aqui não, eu faço na dardenha por aí afora. Eu acho, não é? Porque eu sei que vocês já sabem, eu acho, não é que não é, não é? Eu acho. Porque desdenhando com os filhos de Satanás por aí afora. É diferente. Mas, não, eu acho que é a palavra de Deus. Não existe isso. Você tem que ter certeza, conhecimento, convicção do que você está pregando, o conhecimento e detalhe, sendo usado pelo Espírito Santo. Separe isso aí, para com o negócio de achismo por aí afora. Amém? Para a glória de Deus, amém? Vamos lá. Capítulo Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Acabou a lei? Não. Tá vendo como é que as coisas vão se encaixando? Aí pega essa passagem aqui, Romanos capítulo 10, verso 4. O fim da lei é Cristo. E pronto, e acabou. Só que não examina as escrituras, quantas leis são na Bíblia. Aí vem com esse negócio de 613 leis por aí afora. Olha bem nos meus olhos aqui, ó. Lembrando mais uma vez, só quem pode cuidar da tua salvação é você. Só quem pode cuidar da minha salvação sou eu, porque quando nós aceitamos Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida, já somos salvos pela graça. E só quem faz com que se perca é o próprio ser humano mesmo que se perca. Não é que Cristo não aceita, não. Presta atenção nisso aí. Para a glória a Deus. E lembra que Cristo não bajula ninguém para aceitar ele. Cristo não força ninguém. Lembrando, presta atenção. Para a glória de Deus. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8, verso 12 e verso 22. Vamos ver o que o nosso irmão Paulo fala mais uma vez, deixou escrito para nós? Vamos ver. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8, verso 12 e verso 22. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu gosto sempre de repetir que é para ficar cravado na mente e no coração. Vamos de novo, Degrechão Prichão. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei.
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E qual é a cobiça? Que mandamento é esse? O 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, ao teu próximo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Agora vamos ler bem integralzinho para ficar bem beautiful. Verso 7 ao 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ué, mas e aí? Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ué, não tem pecado no mundo mais não? Ah, já tem pecado, não tem? E se viver na fornicação é adultério, não é? Se viver no adultério e na traição, que dá no mesmo, bota a mesma safadeza porcariada no mesmo pacote. Ah, não dá, mas é separado. Bota tudo num pacote só. Adultério. Você está em fornicação? Você está fazendo o que é reto diante do Eterno? Não. E se você viver na fornicação, você está transgredindo o mandamento do Eterno ou não? Você está transgredindo a lei do Eterno ou não? Se você viver na prática do adultério, você está transgredindo o mandamento do Eterno ou não? Você está transgredindo a lei do Eterno ou não? Que é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Porque adultério é mandamento. Adultério é a lei moral. E o adultério é o 7º mandamento. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe, você não está quebrando o mandamento? Se você viver desonrando o teu pai e a tua mãe, você não está na prática do pecado, quebrando o mandamento, sendo um transgressor da lei do Eterno, do mandamento do Eterno? Verso 7. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mandamento, o 10º mandamento. E é o quê? É o quê? É lei. Porque no começo fala o quê? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E aí você pegou agora que é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é a lei moral do Eterno. E ainda tem muitos por aí afora que dizem, a seita é perigosíssima e maligna, porque quer implantar na cabeça das pessoas essa conversa fiada de que na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, e está aí comprovado na Bíblia, sim ou não? Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8. E a segunda, a lei civil. E a terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei moral, que a quarta lei já não está em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Dá para você ver o tamanho do problema? Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. E aí? Como é que a banda toca? Vou repetindo. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom.
Porque a lei moral, ela é o quê? Os 10 mandamentos e a lei do eterno. Pegou a fita, como é que a banda toca? Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. E é o nosso irmão Paulo, ele mesmo, confessando a lei agora. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E nós vamos ver quais são esses mandamentos todo dia, assim, destrinchando ele aqui, ó, falando todos eles, do primeiro ao 10º, porque até então eu falei do 10º, do 7º e do 5º. Sim ou não? Aí sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Porque muitos falam por aí afora. Minha Bíblia está rasgando. Sabe o que muitos falam por aí afora? Gente, eu vou falar assim, gente, meus irmãos. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou te falar aqui agora. A lei nunca salvou ninguém. Bota isso na tua cabeça. Não é põe não, para com esse negócio de põe, aqui é bota. Bota na tua cabeça que a lei nunca salvou ninguém. E a lei nunca vai salvar ninguém. Dá para você ver o tamanho do problema? Ah, no Velho Testamento, o povo foram salvos pela lei. Não, prova na Bíblia para mim. Prova na Bíblia. No princípio da criação, os nossos pais, Adão e Eva, quem foi que salvou eles ali para eles não serem mortos ali? Quem foi? Quem foi? Foi a lei ou foi a graça? Quem foi que vestiu eles ali? A pele de quem que vestiu nossos pais, Adão e Eva lá no jardim? Já simbolizando o Cordeiro Pascal. Um cordeiro foi morto e com a pele desse cordeiro, o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva foi vestido, foi coberto a sua nudez. E eles não foram o quê? Degretão pritão, consumidos. Por quê? Por causa da graça. Eles foram salvos por quê? Porque a graça é de eternidade a eternidade. Dá para vocês ver o tamanho do problema? A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca salvou ninguém. E a lei nunca vai salvar ninguém. Se você não tinha esse conhecimento que a lei nunca salvou ninguém, que a lei, que mandamento, você ser o melhor ser humano da face da terra, ser a igreja verdadeira, tá na igreja todo dia, ser o melhor marido do mundo, conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, nada disso vai te salvar. Nada disso não nos salva. Nada disso salva ninguém. O que salva, o que salvou e o que vai salvar até a graça vindo buscar o povo dele, é ele mesmo, a graça. Nunca esqueça isso. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Só que se você não tiver boas obras, você aceita a graça e não praticar a justiça, não ser justo com as tuas boas obras, você não vai entrar no céu de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque as boas obras não te salvam, mas as más obras te tiram da salvação. As más obras te tiram das mansões celestiais, da vida eterna. Então, se você aceitou a graça, você já é salvo pela graça. Pratica as boas obras. E como é praticando as boas obras, Edinaldo? Guardando os mandamentos do Eterno. Porque você guardando os mandamentos do Eterno, você vai pecar.
mas você vai vigiar o máximo possível para você não viver na prática do pecado, porque todo aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, procede do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Ficou bem resumidão aí, não ficou? Romanos capítulo 7, verso 7 ao 8, verso 12 e verso 22. Romanos capítulo 3, verso 31. Romanos capítulo 2, verso 13. A lei do eterno, que é imutável. Nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós mais ainda. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos discorrer aqui os mandamentos do nosso Pai, para a honra e glória de Deus. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 ao 27, ao 17, para a honra e glória de Deus. Preste atenção, para a honra e glória de Deus aqui, ó, no The Great On Preachão aqui. Meus irmãos, memorizar mesmo, para a honra e glória de Deus, amém? Olha bem nos meus olhos aqui, ó. Eu já vou encaixar logo aqui num pacote só aqui, ó. Porque nós vemos muito por aí afora, como eu falei antes, a lei não aperfeita coisa nenhuma, não aperfeiçoa coisa nenhuma, nunca aperfeiçoou coisa nenhuma e nunca vai aperfeiçoar coisa nenhuma. Então aí, nós já vamos aqui, ó. Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. A lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. A lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. E nunca vai aperfeiçoar coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o perfeito, a perfeição, quem salva, quem faz todas as coisas é a graça, é Cristo. E ai de nós se não fosse a graça. Então pegou? Alguém lá no passado foi salvo pela lei? Lembra que Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 28, fala da lei o quê? Ó? Tudo ali é a lei cerimonial, linkando com o sacerdócio, porque Cristo é sacerdote eterno. No verso 11, o texto fala assim, ó. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Aí, os filhos de Satanás por aí afora, pega Hebreus capítulo 7, verso 19, e fala assim, ó. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, aí não lê o restante. Só fala assim, não, epa, mas lá em Hebreus capítulo 7, verso 19, fala assim, ó. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E pronto. Sabe por quê? Porque os filhos de Satanás, eles são sagazes igual o pai deles. Desobedientes igual o pai deles. E quer que eu te diga uma coisa? O pai deles já não tem mais o lugar deles lá em cima, já está julgado e condenado. E eles também não vão subir lá para cima. Não vão. Não vão subir mais lá para cima. Não vão subir mais. Primeiro, né? Nem moraram lá em cima, né? Aí, se o pai do pecado, o pai da desobediência, foi precipitado, já está julgado e condenado, os filhos dele aqui vai subir lá para cima? Aí não lê o restante. Tem mais outras coisinhas aqui para nós. Aí sabe o que acontece? E espalha nas redes sociais por aí afora. Aí as pessoas que já estão chegando ao pleno conhecimento dos mandamentos do Eterno, da lei do Eterno, aí houve umas malignidades dessa. Por quê? Porque tem um título de grandes teólogos, de professores de teologia. E sabe o que acontece? Não, eu confio no pastor. Sabe por quê? Porque não é fácil ser obediente. Não é fácil. A você que é um filho obediente, é fácil ser obediente ao seu pai aqui, ao seu pai terreno, ao seu pai terrestre? Não é, não é? Pois é.
Agora imagine você viver nesse mundo aqui sem você fazer parte desse mundo, sendo obediente ao Pai Celeste, a coisa é diferente. Porque você sendo obediente ao nosso Pai Celeste, você perde emprego, você perde namorado, você perde namorada, você perde emprego, você perde funcionário, você perde dinheiro, você vai perdendo tanta coisa, noivados, noivos, esposos, marido por aí afora, você sendo fiel ao Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Ser obediente não é fácil, mas no final, no resumo de tudo, no resumo da sinopse, da síntese da conclusão, o fim é a eternidade. Aí nós não precisamos mais nos preocupar com o amanhecer o dia, com o anoitecer o dia, passar o dia, estar preocupado com tentação de Satanás para a direita, para a esquerda, de todo lado, isso, aquilo, outro, e por aí vai, vivendo esse fundus por aí afora. Por quê? Porque nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém?